A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da classe dos adultos da editora CPAD, que tem o tema Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O pastor Aziel Gomes é o comentarista desse trimestre. Ele é escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão. A lição de hoje é a lição 6, expressando palavras honestas. Palavras são importantes. As palavras transmitem uma mensagem, palavras revelam o que acreditamos. Em muitos casos, as palavras têm um poder incrível quando usadas para derrubar ou construir outras. Nossa habilidade de receber a salvação é possível através de palavras faladas. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, pois com o coração se acredita e se justifica, e com a boca confessa e que é salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Quando eu era criança, fazendo promessas a outras crianças, coleguinhas de rua, nós cruzávamos os dedos para trás das costas e a gente negava qualquer coisa ou realmente estivesse dizendo qualquer coisa. E isso é exatamente o que Jesus acusa os fariseus de fazer aqui. Se seu juramento não incluísse algumas frases chaves, não haveria uma ligação com Deus. Você pode prometer o que quiser. E desde que você não incluísse as palavras mágicas, Deus, suas promessas não significariam nada. Nesses 5 versos que estudaremos hoje, em Mateus capítulo 5, 33 ao 37, Jesus, em primeiro lugar, nos lembra do princípio original do ensino mosaico, que a honestidade sempre foi parte do plano de Deus. Segundo, ele combate a perversão desse ensino, juramentos e promessas, votos desonestos. Em terceiro lugar, Jesus enfatiza que a integridade é uma marca de Cristo, como Jesus está deixando claro em seus ensinamentos nossos. O problema não é simplesmente o que fazemos de errado do lado de fora, é quem somos por dentro. O texto áureo nos diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. A verdade prática nos diz assim: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos que estão nos dando um voto de confiança em nosso trabalho aqui no YouTube. E você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Subtópico 1, a lei do juramento. O próprio Deus é frequentemente apresentado no Antigo Testamento como fazendo juramentos especialmente no que diz respeito à sua aliança. Assim, ele prometeu sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó fazer de seus descendentes uma grande nação e dar-lhes uma terra especial. Ele renovou essa promessa juramentada a Moisés também. Mais tarde, o Senhor jurou a Davi uma promessa firme de uma propagação, uma regra, uma aliança eterna e um sacerdócio eterno. São essas promessas que são reafirmadas pelos profetas.
Além desses juramentos que prometem grandes bênçãos, há os juramentos que ameaçam com punições os israelitas, que se revoltaram no deserto. Se os homens juram explicitamente ou implicitamente, um juramento era um assunto sério, pois o juramento sempre envolvia uma maldição condicional ou contingente. Além disso, o juramento foi considerado um sinal de lealdade a Deus e, portanto, um falso juramento foi basicamente uma profanação do nome de Deus. Os juramentos foram empregados tanto em questões judiciais quanto em uma variedade de assuntos cotidianos. Assim, foram feitos juramentos para certificar a verdade, uma expressão e para prometer fidelidade à palavra, para apurar a culpa de uma pessoa suspeita de um crime, por exemplo, no julgamento por provação, e ratificar uma aliança ou uma amizade. Subtópico 2, os propósitos da lei do juramento. O Antigo Testamento ensina que juramentos só podem ser feitos em nome de Deus. Em Deuteronômio diz assim: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Os fariseus, eles trabalharam muito nessas proibições embaraçosas e tentaram restringi-las. Eles desenvolveram regras elaboradas para a realização de votos que permitiam uma cláusula de fuga, que forneceu pequena impressão aos astutos e empreendedores, mas juravam com um ingrediente e faltando a integridade. As pessoas agora poderiam declarar qualquer coisa e prometer qualquer coisa com um juramento, sem ter escrúpulos em mentir ou quebrar sua palavra, porque não estava jurando em nome de Deus, mas algo próximo, como o céu ou como o templo. Há muito tempo são os dias em que um aperto de mão selaria um contrato, quando a palavra de um cavalheiro era sua ligação. No Brasil, por exemplo, a testemunha não faz juramentos com a mão direita sobre a Bíblia, procedimento tradicional nos Estados Unidos. Mesmo no tribunal americano, colocar a mão na Bíblia e declarar: eu juro por Deus Todo-Poderoso de dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, que Deus me ajude. Não é mais uma garantia que a verdade será ouvida. O réu brasileiro, por exemplo, pode criar histórias mirabolantes e confundir os jurados e não sofrer pena por isso. Subtópico 3. Não jureis pelo céu nem pela terra. Basicamente, fazer um juramento na cultura judaica significava usar o nome sagrado de Deus para reforçar a reivindicação e fazê-la parecer mais justa. No Antigo Testamento, bastava levantar a mão que estaria fazendo um juramento a Deus ou colocar a mão embaixo da coxa da outra pessoa fazendo esse juramento. Caso ele não cumprisse, a descendência vindoura iria se vingar por ter quebrado esse voto. Por exemplo, se eu visse alguém cometer uma injustiça, digamos, roubar alguma plantação, ou eu poderia jurar pelo nome de Deus que eu os vi fazendo isso para dar o que estou dizendo mais credibilidade. Essa prática eventualmente evoluiu para o uso da santidade de Deus ou coisas associadas à sua santidade, para justificar suas alegações. Então, se eu fizesse um juramento sobre o trono de Deus, dizendo que vi meu vizinho roubar, mas realmente apenas assumi que eles fizeram isso, e foi provado que estava errado, eu poderia dizer algo como: bem, eu não jurei pelo nome de Deus, apenas o trono de Deus. Eu não estava usando mal o nome da santidade de Deus. E essa seria a alegação. As pessoas começaram a usar coisas sagradas, seja o nome de Deus, seu trono ou o templo, para justificar sua própria maldade ou reforçar sua
aparência. Eles estavam escondendo a verdade completa ou sua palavra honesta, apenas associando o que com coisas justas. Assim, eclodiram debates sobre o que as coisas sagradas eram apropriadas para jurar. Aqui, novamente, Cristo não está adicionando ou corrigindo a lei. Ele está dando a interpretação correta da lei. Quando nós cometemos o perjúrio, nós mesmos tomamos o nome de Deus em vão. Tomar o nome do Senhor em vão é mais do que usá-lo de uma forma vulgar. Isso é um entendimento simplista. Essa visão nos permite difamar o nome de Deus de muitas outras maneiras. Sempre que falamos por ele, difamamos seu nome. Sim, quando você se depara com alguém e diz, Deus me disse para te dizer, ou mesmo Deus me disse, os judeus entenderam que aqueles que usavam o nome de Deus na conversa ociosa tomaram o nome de Deus em vão. Eles entenderam que aqueles que falavam por ele tomaram o nome de Deus em vão, isso é, Deus me disse, e usar o nome de Deus em um sentido vulgar era impensável. Sendo assim, além de abordar a criação de distinções superficiais da lei, Jesus ensina que é sempre errado usar um juramento para sair da palavra. Juramentos usados dessa maneira muitas vezes forneceram uma brecha para a promessa, uma escotilha de fuga para sair de um compromisso. Podemos imaginar uma pessoa dizendo algo como, olha, eu sei que prometi, eu sei que te dei minha palavra, mas você precisa lembrar que eu jurei pelo templo, não pelo ouro do templo. Então, eu não sou obrigado a manter a minha promessa. Eu não jurei por nada. A maioria dos juramentos, geralmente, fazem referência a Deus, porque não há nada maior e, por isso, se adiciona mais credibilidade. Judeus, em reverência a Deus, não juravam por Deus e nós não deveríamos. Os judeus, em vez disso, juraram por qualquer coisa. Quando queriam demonstrar seriedade, juraram pelo céu e, se não muito sério, juraram pela terra. Seu primeiro erro foi distinguir entre secular e sagrado, porque não há diferença nos olhos de Deus. Seu segundo erro é a maneira ilógica que eles tentaram distinguir entre os dois. E talvez isso apenas reforce o ponto que tudo pertence a Deus e reflete dele. O aviso dado nas escrituras é não jure de qualquer maneira. Não jure também, porque tudo que está associado a Deus, o céu é o trono de Deus, a terra, o escabelo dos pés de Deus. Jerusalém é a cidade de Deus. Resumindo, não há nada seguro para jurar que não está associado a Deus. Portanto, para a sua própria segurança, siga esse conselho. Não jure. O seguidor de Jesus não jura nem pelo céu, nem pela terra. Suas palavras têm o peso da verdade. Tópico 2. Nossas palavras devem ser sim e não. Subtópico 1. Como deve ser o nosso falar. Tenha em mente Mateus capítulo 5, do 36 ao 37. É uma continuação do sermão de Jesus no monte, começando com as beatitudes, uma exortação para os cristãos serem sal e luz no mundo. Ele continuou admoestando aqueles que sentiam que ele veio abolir a lei do Antigo Testamento, explicando o seu propósito em cumprir a lei um prenúncio de seu futuro sacrifício até a morte. Em seguida, ele mudou de marcha e começou uma série de 6 partes focando em atributos de caráter, tomando o que as escrituras ensinavam como comportamento justo e camadas novas de perspectivas para ampliar a seriedade de cada questão no coração do homem. Em outras palavras, Jesus fechou qualquer brecha
que o homem pudesse encontrar para obedecer sua superficialidade à palavra de Deus enquanto continuava a viver em carne e osso. Todo o foco do ministério de Jesus centrado no coração, porque o coração é a raiz do comportamento do homem. E ele disse: o que sai de uma pessoa é o que contamina, pois por dentro, fora do coração do homem, vem pensamentos malignos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, maldade, engano, sensualidade, inveja, calúnia, orgulho, tolice. Todas essas coisas más vêm de dentro e contaminam uma pessoa. Marcos capítulo 7, versículo 20 ao 23. Se desejamos mudar nosso comportamento, devemos primeiro reconhecer a condição do nosso coração e identificar se estamos vivendo para nosso próprio prazer ou para a glória de Deus. Simplesmente não podemos subestimar o quão importante nossos corações são para entender a sabedoria que Jesus transmite ao longo do seu sermão. Pois se nossos corações estão empenhados em servir nossa carne e autoproteção, a fim de legalizar as coisas religiosas, nunca nos libertaremos das fortalezas que se ligam e saciam a convicção do Espírito. A palavra de Deus nos lembra: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Mas fique tranquilo, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10. Assim como o Senhor falou com o profeta Samuel, devemos também conciliar essa verdade absoluta. Pois o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Isso deve nos obrigar a examinar a motivação por trás de nossas ações, porque um coração secretamente empenhado em servir a si mesmo nunca irá obter um comportamento justo que obedeça ao que Jesus ensina ao longo de Mateus 5 ao 7. Consequentemente, em Mateus 5, 33 ao 37, nos obriga a olhar no espelho e nos perguntar: minhas palavras são confiáveis ou manipuladoras e desonestas? Minhas palavras apoiam ou contradizem minhas ações? Posso ser contado com o que eu me comprometo? Não se engane, ao ver essas passagens com um olhar rápido, em comparação com os tópicos que já foram mencionados, de raiva, luxúria, divórcio, Jesus coloca um holofote sobre o caráter e integridade do homem e o desafia a viver não só de acordo com o que ele diz, mas acredita. Tiago ecoou esse mesmo sentimento quando escreveu: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12. Se devemos ser conhecidos como seguidores de Cristo, nossas palavras devem ser verdadeiras. Nossos sim e não devem ser resolutos para evitar confusão e deturbação. Portanto, não há necessidade de jurar por nada para provar a validade de nossas palavras, se vivemos verdadeiramente de acordo com o que dizemos, e não podemos esperar que outros vivam com o mesmo elevado padrão de justiça se não estamos modelando esse comportamento em primeiro lugar em nossos próprios corações. Sem dúvida, Tiago, irmão de Jesus,
ouviu essa mensagem em alto e bom som quando escreveu. Mas acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, ou por qualquer outro juramento, mas que seu sim seja sim e seu não seja não, para que você não caia sob condenação. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Quando consideramos o contexto do que Jesus e Tiago estão dizendo, começamos a entender a importância que os juramentos têm sobre a saúde da igreja. Pois quando os cristãos se comportam em obediência às Escrituras, a autenticidade com a qual testemunhamos para a cruz de Cristo tem substância. A mensagem de salvação carrega um peso incrível quando não simplesmente agimos como cristãos, mas verdadeiramente vivemos como cristãos, expondo como nossos corações foram alterados e transformados pelo Evangelho. A Bíblia muda toda a nossa trajetória, irmãos, comportamental, porque Deus nos fala diretamente através da verdade absoluta da sua palavra. Estas são as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada um com seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Zacarias, capítulo 8, versículos 16 e 17. Portanto, estamos sem desculpa. O mundo sempre nos dará rotas alternativas para viver com integridade, honestidade, autenticidade mas devemos decidir se as palavras que falamos serão honestas e verdadeiras ou enganosas e hipócritas. A escolha é nossa. Subtópico 2, o sim e o não na vida de Paulo. Bom, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 24, você vai ver o apóstolo Paulo que ele está se defendendo de ataques em torno de sua mudança de planos de viagem para Corinto. A história real, porém, a história é bem real, mas porém é que seu ensino está sendo minado e criticado por judaizantes que querem exigir que os cristãos gentios sigam a lei cerimonial e se tornem circuncidados e assim por diante. Em 1 Coríntios, Paulo observa que planeja visitar Corinto em torno de sua visita à Macedônia. No final, porém, isso não se juntou por razões fora de seu controle. Os inimigos de Paulo na igreja usaram isso como vantagem para atacar não apenas Paulo, mas seus ensinamentos em geral. Paulo, por sua vez, usa a história de sua incapacidade humana para realizar o que havia planejado, para ilustrar a habilidade sobrenatural, a fidelidade de Deus para cumprir todas as suas promessas. Na verdade, muitas vezes é através da interrupção de nossos planos que Deus realiza o seu. Há muitas coisas na vida que não temos controle sobre isso. Pode ser difícil de aceitar, especialmente vivendo em uma sociedade rica, onde estamos livres de muitas das coisas que historicamente perturbaram os planos das pessoas, guerras, pragas, etc. Mas mesmo hoje, nosso controle de nossas vidas é muito mais limitado do que muitas das vezes imaginamos. Em lugar disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Tiago 4, versículo 15. Se reconhecemos que grande parte dessa falta de controle na verdade, a mão da providência, isso pode mudar nossas perspectivas. Muitos de nós podem apontar coisas em nossas próprias vidas onde vimos a providência trabalhar no passado, mas também podemos ser capazes de apontar para situações em que a providência não funcionou de uma maneira que poderíamos esperar. Então nem tudo está sob o nosso controle. Subtópico 3, o que passar disso é procedência maligna. Nossas palavras medem a maturidade espiritual que professamos para aqueles ao nosso redor.
Pois se nós confessarmos como cristãos, somos responsabilizados por viver as Escrituras por palavras e ação. E se formos susceptíveis de julgar com base na aplicação de nossa fé, a maneira como falamos afirmará ou negará se nossos corações são servos de laço com Cristo ou nossa carne. A Bíblia afirma: se alguém pensa que é religioso e não refreia a língua, mas engana seu coração, a religião dessa pessoa é inútil. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Portanto, devemos estar vigilantes para proteger nossas línguas de falar falsamente, porque nossas palavras podem minar o bom trabalho que Deus deseja fazer através de nós. Jesus disse em João 8, versículo 44, ao falar com os fariseus: vocês tendem por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nunca somos mais como Satanás do que quando mentimos. Em nossos dias e horas, a verdade não é valorizada. A única vez que algumas pessoas não mentem é quando têm a boca fechada. Mesmo os cristãos, lamento dizer, não pensam em esticar a verdade ou mesmo em mentir direito se a ocasião pedir. Ensinamos nossos filhos a mentir escrevendo uma nota dizendo que estão doentes e não podem ir à escola se querem aproveitar um dia passeando. Basta dizer sim e não, diz Jesus. Quando você manipula palavras para obter algum benefício, você dará errado. Jesus aponta que aqui é muito, muito profundo. Deus não reconhece categorias separadas do sagrado e do secular. Toda a verdade é a verdade de Deus, assim como toda a criação é a criação de Deus. Então, toda mentira, portanto, é uma mentira contra Deus. E toda falsa promessa de alguma coisa desonra seu nome. Não é só Satanás que é o pai da mentira. Ele é um assassino. Você não tem que tirar a vida física de alguém para matá-lo. Você pode matar alguém arruinando sua reputação. É uma coisa perigosa tentar destruir a imagem de alguém. Deus é um Deus que valoriza a justiça. As palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. Tópico 3, honestidade com nossas palavras. Subtópico 1, a palavra honestidade. Se eu sou conhecido como uma pessoa íntegra, uma pessoa que sempre mantém sua palavra, então juramentos elaborados são desnecessários. Deve ser suficiente para deixar um simples sim, se suficiente para assumir um compromisso. Meu sim e não deve ser suficiente. Qualquer coisa mais do que isso seria uma indicação de que eu posso não ser muito confiável. Jesus está apontando para a questão do seu caráter, sua integridade. Você é uma pessoa de palavra, ou seja, você vai realmente fazer o que você disse que vai fazer? Você é confiável? Você tem a reputação de ser honesto e confiável? Você é responsável? As pessoas em sua vida confiariam em você com o seu segredo, com o seu fardo, com o seu veículo, com o seu filho, com sua vida? O homem ou a mulher que se esforça para ser esse tipo de pessoa se sente confiante de que a maioria das pessoas pensam neles nesses termos. Essa pessoa não tem necessidade de dizer nada além de sim ou não. Suas palavras sóbrias devem ser tão sagradas quanto seus juramentos solenes.
As pessoas ao redor devem ser capazes de dizer, se ele disse sim, então ele vai fazê-lo. Ou se ela disse não, então eu acredito nela. Não foi culpa dela. Subtópico 2. É possível ser honesto em nossas palavras neste mundo? Vou dizer algo aqui que parece um pouco vergonhoso para alguns em nosso meio. Soldado, você tem a permissão para dizer não. E essa é uma grande parte do problema. Esse é um grande problema para o meio cristão. Muitas pessoas não querem dizer não. Eles têm medo da rejeição. Eles têm medo da manipulação. Eles não querem lidar com dizer não para alguém. Então eles dizem sim, enquanto significa não. O que vão pensar de mim? Mas, irmãos, Deus nos dá permissão para dizer não também. Nem sempre temos que fazer tudo o que as pessoas nos pedem para fazer. Podemos não ter tempo para fazer algo que alguém pede. Podemos não ter recursos para fazer algo que alguém pede. Podemos não querer fazer algo que alguém peça. Simples assim. Devemos dizer não a algumas coisas. Imoralidade, por exemplo. Idolatria. Também as luxúrias da vida. Más influências. Também temos que aprender a dizer não. Falsa doutrina. Temos que aprender a dizer não. Então, no dia a dia, nem sempre temos que dizer sim. Mesmo dentro da igreja, algumas situações que vivenciamos financeiramente, ajuda, nem sempre dá para dizer sim. E se você diz sim e não faz o sim, você vai ser mal visto. Isso é falta de caráter. Deixe seu sim ser sim e o seu não ser não. Mantenha seus compromissos. Faça um bom trabalho. Você tem a permissão para também dizer não. Subtópico 3, dando testemunho. Mas o reino de Jesus é um reino de honestidade, integridade à palavra. Enquanto o mundo ao nosso redor tende a se esconder atrás de meias verdades e percepções de seu caráter, discípulos de Jesus têm a oportunidade de ser uma comunidade, comunidade cristã, onde nossas palavras têm integridade. Podemos ser nossos eus autênticos e honestos, porque Jesus está redimindo e transformando o nosso caráter. Não temos que fingir que temos tudo junto. Então, quando se trata de como você fala, como você se apresenta, o que precisa ser transformado? Você não se compromete quando faz planos com as pessoas, você se vê tentado se retratar como algo que não é, você usa pessoas importantes ou coisas para caras para sustentar sua própria imagem, você se esconde atrás de palavras espirituais em vez de ser vulnerável. Se o que for, seja o que for, irmãos, tire um tempo para se arrepender e peça ao Espírito Santo para iniciar um trabalho de transformação nessa área. Você pode precisar fazer algumas reflexões para encontrar a raiz dessa tendência. Permita que Jesus faça isso com compaixão com você. Por causa do amor dele, você não tem que se esconder. E por sua graça, sua palavra pode ser transformado em uma ferramenta para construir o reino, em vez de construir seu próprio destino. As palavras dos servidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Para concluir, é a verdade e nada além da verdade. Na Grécia Antiga, Diógenes supostamente andava por aí, andando com uma lanterna, mesmo durante o dia, e dizia às pessoas que estava procurando um homem honesto. Ele nunca encontrou um.
Oxalá que Diógenes estivesse aqui hoje, ele encontraria cada um de nós que afirmam ser cristão para serem pessoas honestas, da mais alta integridade, que podem ser confiáveis e não precisam jurar, porque nosso sim significa sim e nosso não significa não. Pessoas que não profanam o nome de Deus, mas trazem glória a Ele, porque refletem Ele na justiça. Mais um ensino, mais uma aula. Aprendemos hoje a aprender a dizer sim e aprender a dizer não, e é uma questão de caráter. E aprendemos também, como na vida de Paulo, que queria fazer algo e que não foi, que não pôde ocorrer por várias situações. Isso ocorre em nossas vidas. Nós queremos poder fazer alguma coisa e não podemos cumprir, e não porque é uma falta de caráter, mas são situações da vida. Então nós temos que aprender a dizer sim e dizer não, e se for possível, se o Senhor permitir, poderemos fazer aquilo. E se Jesus não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.